Glória a Jesus. Amém. Quantos estão ansiosos para ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Aleluia. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, inclinar a nossa cabeça e render o nosso coração. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Espírito, pela tua presença. Obrigada, Senhor, porque enquanto nós estávamos aqui te adorando, te glorificando, o Senhor já liberou o céu, o Senhor já liberou a palavra de vitória, o Senhor já liberou a cura, o milagre, a providência. Obrigada, Senhor, porque enquanto estávamos aqui, estava fechado, aleluia, e nós cremos, Senhor, nós cremos que antes de terminar esse culto, coisas ainda maiores o Senhor fará, porque o Senhor é Deus maravilhoso, que sempre nos surpreende com algo a mais daquilo que podemos imaginar. O Senhor é Deus e não há outro além de ti. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do meu irmão. Eu te agradeço pela vida da minha irmã que está comigo aqui nesse culto. Eu te agradeço pelas pessoas que estão conosco na live. Eu te agradeço, Senhor. A ti seja a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre. E que a igreja diga amém. Ô glória. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de 2 Tessalonicenses. Segunda a Tessalonicenses. Quantos aqui assiste jornal? Diga eu. Nós temos visto os noticiários acerca de uma guerra, né? Que na verdade já dura algum tempo. Vai fazer um ano agora, dia 7, lá em Israel. E nós temos visto, nós sabemos que tudo aquilo que acontece em Israel não acontece por um acaso. E Deus, com certeza, tem algum propósito nisso, no sentido de alertar, no sentido de fazer com que as pessoas estejam atentas aos sinais dos últimos dias. Amém? Lá em Mateus 24, Jesus ele fala assim: olhai para a figueira. A figueira é Israel. Quando ela começa a dar flores é porque vai chegar o verão, ou seja, quando coisas começarem a acontecer em Israel, é porque está chegando o tempo do fim. O tempo do fim está se aproximando. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Quem achou? Aleluia. A partir do verso 1 do capítulo 2, diz assim: ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso que, igreja? A vinda de Jesus. Amém? Isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus
ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Amém? Glória a Deus. Vamos ler somente até aqui, para a gente poder entender um pouquinho do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E ele começa esse texto falando o seguinte, porque se nós lermos a carta de 1 a Tessalonicenses, no capítulo 4, lá ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Amém? E aqui na segunda carta, no capítulo 2, ele está dando mais ênfase ainda sobre esse evento. E essa ênfase ele vai dar dizendo, olha, não fique perturbado. Amém? Não se mova facilmente. O que eu já ensinei para vocês. Não fiquem perturbados. Por quê? Por que ele está falando isso? Porque seria normal, nos últimos dias, nós ouvirmos várias versões acerca da vinda de Jesus. Seria normal, nos últimos dias, nós nos depararmos com várias falas acerca da vinda de Jesus. E para que não restasse dúvida alguma de como e de quando a vinda do Senhor acontecerá, ele dá uma ênfase em duas coisas, e ele vai dizer enfaticamente: o dia do Senhor não acontecerá sem que antes se manifeste a apostasia e o homem do pecado, que é o filho da perdição, que nós sabemos que é o anticristo. Ficou claro, igreja? Então, na própria palavra de Deus está dizendo que não tem como Jesus voltar antes que essas duas coisas estejam acontecendo. O que significaria a apostasia? A apostasia é uma forma de rebelião contra a verdade da palavra de Deus. A apostasia é o afastamento da direção que Deus dá para a sua igreja. Então, sabe qual que é a coisa que o inimigo mais gosta de ouvir da boca do crente? É quando o crente começa a dizer assim: ah, isso não tem nada a ver. Quando o crente começa a dizer isso aqui não tem nada a ver, ele está caminhando em direção a uma apostasia. Sabia disso? Por quê? Porque a apostasia, ela não vai ser algo brusco. Ela não vai ser algo assim do dia para a noite, de repente todo mundo vai se rebelar contra as coisas de Deus. Não. A apostasia é algo gradativo. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Aí no outro dia, isso aqui também eu acho que não tem nada a ver. Aí no outro dia, não, mas isso aqui Deus vai entender. Quantos estão compreendendo? E nós
se nós olharmos de uma forma geral para aquilo que se denomina Igreja de Jesus, principalmente no Brasil, a gente já começa a ver uns resquícios, a gente já começa a ver uns respingos dessa apostasia querendo se infiltrar no meio do povo de Deus. É por isso que nós devemos estar atentos a toda palavra que nós recebemos. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque as palavras que nós recebemos, elas precisam estar puras, santas, sem mistura. Pastora, o que você está querendo dizer com isso? Eu vou só te dar um exemplo bem pequenininho acerca da apostasia, só para você poder entender. Tem uma série muito famosa, que tem muito crente que assiste, eu não sou contra assistir. Porém, eu acredito que você precisa ler mais a Bíblia antes de assistir a qualquer tipo de série que se diz baseado na Bíblia. Amém? Por quê? Porque se você só assistir o que te passam, você acha que foi exatamente daquele jeito que está sendo passado ali. Mas quando você lê a Bíblia, e aí você assiste algo, quando você assiste, você consegue detectar aquilo que está na Bíblia e aquilo que não está na Bíblia. Então, desta maneira, você não fica confundido. Amém? Então, tem uma série muito famosa que muitas pessoas assistem. Eu nunca assisti. Mas eu vi alguns relances dela, sim. E o que eu percebi nessa série? Que essa série, ela mostra um Jesus muito humanizado, muito humano. Mostra situações da vida de Jesus que talvez a gente nem poderia imaginar que ele tivesse passado por aquilo. Enfim, mas o objetivo da série é trazer muito a questão humana de Jesus. Só que se eu não prestar atenção, eu corro o risco de ir para esse extremo, de achar que Jesus foi só um homem que fez coisas boas sobre a face da terra. E nós sabemos que Jesus, ele é 100% Deus. E enquanto esteve aqui na terra, ele foi 100% homem. Amém? Por isso que ele é o Filho de Deus. Mas preste atenção, então, quando eu digo assim, se eu chegar e falar assim: hoje Jesus ressuscitou em nossos corações. E você olha para essa palavra e você diz: uau, é isso mesmo, pastora. Jesus ressuscitou nos nossos corações. Mas preste atenção que ao falar isso, ao falar apenas isso, eu estou eliminando o fato de que Jesus ressuscitou de fato em carne. Vocês percebem que a heresia, ela é algo sutil, delicada e nada aparente? Então, quando eu assisto uma série onde só mostra um Jesus humano, eu corro o risco, se eu não conhecer o Jesus da Bíblia, eu corro o risco de começar a imaginar que ele foi só um homem que passou sobre a face da terra e fez coisas boas. Por quê? Porque essa heresia, ela existe. Esse ensinamento de que Jesus foi apenas um homem que fez coisas boas, que ele foi apenas mais um profeta, essa heresia, de fato, ela existe. Então, se eu começar a acreditar nisso, eu deixo de crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e que ressuscitou e que vivo Ele está. Aleluia! Então perceba que a apostasia, ela não é algo brusco. Ela não é algo que você vai olhar e ela vai estar lá com 2 chifrinhos, um rabinho e um tridente dizendo: ah, eu sou apostasia, eu sou uma heresia.
Entende? Ela não vai aparecer dessa maneira. Então comece a tomar cuidado. E aí a palavra de Deus vai dizer que essa apostasia vai ser implantada. E juntamente com ela, o cenário vai estar pronto. O cenário vai estar montado. Para quê? Para a manifestação do iníquo, do filho da perdição. E a Bíblia está dizendo que ele tem algumas características muito fortes. Quais são? Primeiro, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. O que significa isso, gente? O que é objeto de culto? É tudo aquilo que nós temos num culto solene e que vai começar a ser proibido. Como assim, pastora? O que nós temos no culto? Nós temos oração, nós temos adoração, nós temos comunhão, amém? Nós temos dízimos e ofertas. Tudo isso é objeto de culto, ou seja, tudo isso faz parte do culto solene do povo de Deus. Então, nos últimos dias, essas coisas, elas começarão a ser proibidas. Você lembra quando Daniel estava na Babilônia e foi feito um decreto proibindo as pessoas de orarem a um outro Deus que não fosse a Ciro? Porque Ciro era considerado um Deus. E Daniel, quando ele foi colocado na cova dos leões, ele foi colocado lá porque encontraram ele orando ao Deus verdadeiro. Entende? Aí, sabe por que eu estou te falando isso, igreja? Porque agora é a hora que nós devemos aproveitar para nós gastarmos, para nós investirmos todo o tempo disponível naquilo que a Bíblia está dizendo, que daqui a um tempo a gente vai ser restringido. Entende? A Bíblia está dizendo que vai chegar um tempo que essas coisas serão proibidas. Então vamos aproveitar agora, enquanto nós ainda temos tempo para cultuar a Deus, para estarmos em comunhão. Quando o pastor chega aqui e fala, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um propósito de estarmos aqui todos os cultos até o final do ano. Aí você olha e você diz, que saco isso, não queria. Mas entenda, vai chegar um tempo que isso vai ser proibido. E aí? Dá glória a Deus aí, amado. Não deixa eu constrangida de beber água, não. Preste atenção. A Bíblia está dizendo que ele se assentará no templo de Deus como se ele fosse Deus. Alguns teólogos acham que isso se refere quando o anticristo vai conseguir construir o terceiro templo, lá em Jerusalém, e aí ele vai se assentar lá naquele templo dizendo, eu sou Deus, me adorem. Eu acredito nisso, só que eu acredito que quando isso chegar a acontecer, ele já vai ter conseguido algo muito pior antes. Sabe o quê? Porque a Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 24, diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Então, quando a Bíblia está dizendo que ele se assentará no templo de Deus como se fosse Deus, isso pode significar que ele vai conseguir se instalar no coração de muitos crentes. E as pessoas estarão o adorando como se ele fosse Deus.
Porque eu acredito que quando ele chegar de fazer algo muito visível na terra, é porque no espiritual isso já vai estar acontecendo no coração das pessoas. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Então tome cuidado. Agora, preste atenção. Versículos 5 a 8 vai dizer assim: vocês lembram de que estas coisas eu dizia quando estava convosco? Ou seja, quando a igreja estava reunida, sabe qual que era a conversa dos crentes? A volta de Jesus. Eles conversavam sobre isso sempre. Eles falavam sobre isso o tempo inteiro. O coração deles ardia por isso, porque a esperança que eles tinham era dessa glória de ver Jesus voltar. Ou por que você acha, o que você acha que motivava o coração daquelas pessoas que eram colocadas naquelas arenas cheias de leões famintos? E vendo eles ali, ao invés de ficarem desesperados, cantando louvores, adorando a Deus, o que você acha que motivava o coração dessas pessoas? O que você acha que motivava o coração daqueles que eram amarrados em postes de madeira, colocado piche neles e tacado fogo neles vivos? E eles não negavam a Jesus. O que você acha que motivava o coração desses crentes? A volta de Jesus. Saber que Cristo iria recompensá-los com a sua volta, com a sua vinda. De que a glória deles não estava nesse mundo. De que a esperança da vida deles não estava no que o mundo podia oferecer, mas naquilo que haveria de vir. Amém? Então eles conversavam sobre isso sempre. E aí vai dizer assim, ó. Espera aí que o vento mudou aqui minha página. Versículo 6. Agora vocês sabem o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Tem algumas versões que diz, até que do meio seja tirado. Tem alguma versão bíblica que fala isso? Glória a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está falando assim, olha, o anticristo, ele não vai se manifestar a qualquer momento. O anticristo, ele não vai se manifestar na hora que ele quiser se manifestar. Ele está dizendo assim, tem um tempo determinado para que isso aconteça. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele começou o capítulo dizendo, não se perturbe. Então, quando você começar a ouvir as notícias que você está ouvindo, por exemplo, agora nos últimos dias, não fique perturbado. Ainda é o princípio das dores. Ainda é o princípio das dores. E aí ele está falando assim, olha, tem um tempo determinado. Qual que é esse tempo? Aí ele está falando assim, até que do... Eu até estava conversando com ela sobre isso. Alguns irmãos pegam esse texto, olham para ele e diz assim, olha, esse texto está falando que o que detém o anticristo é a igreja. É o Espírito Santo que atua através da igreja. Então o texto está dizendo que a igreja precisa ser tirada da terra, o Espírito Santo precisa ser tirado da terra para que o anticristo se manifeste.
Olha, o que detém o anticristo é o Espírito Santo. Então, é por isso que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Porque o que detém o anticristo é a igreja. Mas, para pensar um pouco. O apóstolo Paulo está dizendo que eles falavam sobre isso sempre. Se o apóstolo Paulo estivesse querendo falar isso, você acha que ele não teria dito isso abertamente? Olha, igreja, lembra que a gente conversou, que é o Espírito Santo que detém. Então o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Eu já acho isso assim, quando eu ouço isso, dá um zumbido no meu ouvido. Então, é por isso que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Você acha que se o apóstolo Paulo quisesse dizer isso, por que ele ia omitir todas essas coisas? Sendo que não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo? Que existe um tempo determinado. Até que... Procura assim, versículo do meio sendo tirado. Aí sabe para onde que vai te mostrar? Lá para Daniel capítulo 7. Aí você fala, Daniel capítulo 7, o que tem a ver isso? Aí você lê todo o capítulo 7. Lê também o capítulo 11. Mas no capítulo 7 vai falar o seguinte. Daniel tem uma visão de 4 animais. São 4 reinos. O último animal, Daniel vai dizer que ele tem 10 chifres. Dos 10 chifres que o animal tem um chifre que ele chama de chifre pequeno. E que é necessário remover 3 chifres daqueles, dos 10, para que o chifre pequeno seja levantado. Pastora, que loucura é essa? Vamos ler lá então Daniel capítulo 7. Quem for achando, diga amém. A partir do versículo 20, vamos ler, que diz assim, ó. Também tive o desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça do outro que subia, diante do qual caíam 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava arrogância e parecia ser mais robusto que os seus companheiros. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse-me ele, o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará a terra, a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse texto de Daniel 7 que nós lemos, marca aí um outro texto para você ler, quando você chegar em casa, chamado Apocalipse 13. E aí você vai perceber que existe uma relação de palavras praticamente idênticas
com o que está em Daniel 7 e Apocalipse 13. Mas preste atenção no 11, versículo 31. Deles saíram uns braços, profanarão o santuário, tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com bajulações perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Os entendidos entre os povos ensinarão a muitos, mas cairão pela espada, pelo fogo, pelo exílio, pelo roubo, por muitos dias. Agora, vai lá no versículo 35. Alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque isso será para o tempo determinado. Amém? Se você continuar lendo, você vai perceber que ele vai te dar mais características ainda. Pastora, o que você está querendo dizer com tudo isso? O que eu estou querendo dizer com tudo isso, amados, é que existe um tempo onde primeiro vai se levantar um governo. E desse governo é que o chifre, que a Bíblia diz, chifre pequeno, vai se erguer. Então, é a partir deste momento que o anticristo começa a ser revelado. Ele não vai aparecer como sendo o anticristo, pelo contrário. Ele vai aparecer querendo estabelecer a paz mundial, querendo estabelecer o governo de todos os povos, uma única moeda, uma única religião, uma única governância de todas as nações. Então aí, a partir deste momento, é que você começa a dizer, uau, Jesus está pertinho de voltar. Compreenderam? Tudo isso que eu falei para vocês, eu não estou falando a minha opinião, eu estou falando o que está na Bíblia. É o que está na palavra de Deus. Amém? Então, quando a Bíblia diz até que do meio ele seja tirado, é porque o governo terão 10 reis. Desses 10 reis, 3 vão precisar ser removidos para que do meio dos 3 o chifre pequeno surja. Estão entendendo? Então é isso que a palavra de Deus está dizendo. Agora, volta comigo lá para 2 Tessalonicenses, que daí nós já vamos encerrar. No versículo 8 diz: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Sabe o que isso significa? Que quando Jesus voltar, vai ser algo tão glorioso, vai ser algo tão poderoso na terra, que sabe como que o anticristo vai ser derrotado? Igual uma velhinha de aniversário assim, ó. Para você poder entender a grandiosidade do nosso Deus. Para aqueles que pensam que Deus está numa guerra tete a tete com o diabo, essa não é a forma correta de pensar. Porque Deus não está numa guerra contra Satanás. Porque Deus, Ele é Deus e nada muda isso. Nada muda isso. Você entende por que Satanás luta tão ferozmente contra você? Porque eu e você somos a imagem e a semelhança desse Deus vivo. Então Satanás, sabendo que não pode diretamente ir contra Deus,
Porque a força do Senhor é infinitamente mais poderosa. E aí é por causa disso que nós devemos nos preocupar com isso aqui que nós vamos ler agora. Olha isso aqui, versículo 9. Presta atenção, eu já vou terminar. A vinda deste iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor, a verdade, para serem salvos. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira e para que sejam julgados os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Meu Deus, a palavra de Deus está dizendo que Satanás, nas suas investidas, ele procura ser o mais eficaz possível. E ainda tem crente bobó que não ora. E ainda tem crente cabeção que não lê a Bíblia. Satanás está com tudo pronto, tudo armado, direcionado para você. E a Bíblia está dizendo que a operação dele é tão estratégica que a Bíblia diz que é eficaz. Mas aí a igreja de Jesus está dormindo. A igreja de Jesus está apática. A igreja de Jesus está preocupada com tantas outras coisas, ao invés de estar preocupada em saquear o inferno, em evangelizar o que está cativo, o que está oprimido. Meu Deus, igreja, acorda! Falta pouco tempo para que todas essas coisas aconteçam. E a geração eleita foi levantada como uma nova geração de adoradores. E eu e você não podemos ficar apáticos a tudo isso que está acontecendo. Faltam menos de 100 dias para terminar o ano. E tem gente que acha que ter um ano bem sucedido é o ano que ele troca de carro, é o ano que ele compra uma casa nova. Mas não, sabe qual que é o ano bem sucedido para o cristão? É quando ele ganha pelo menos uma alma para Jesus. Porque é o mínimo, porque não tem como ganhar meia alma. Então é o mínimo, só uma. Então naquele ano que você ganhar pelo menos uma alma para Jesus, então aí você pode dizer: esse ano eu fui bem sucedido. Amém? A Bíblia está dizendo, amados, que essas pessoas, elas foram enganadas com sinais, prodígios e maravilhas. Não se engane. Satanás também tem poder para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Não se engane. Não fique enganado. Sabe o que isso significa? Que o dom que a igreja de Jesus vai mais precisar nos últimos dias, se aquilo é ou não é de Deus. Amém? Glória a Jesus. E aí, para a gente poder terminar, a Bíblia diz lá em Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos, para trazer vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para curar enfermos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. A igreja de Jesus já foi ungida. Entende isso, amados?
tem uma unção de Deus sobre a sua vida. A igreja de Jesus já está ungida para isso. Amém? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu percebo que tem muita gente com espírito de acovardamento. Fica tímido, acovardado, achando que não tem capacidade para fazer aquilo que Jesus já ordenou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos de todas as nações. Você acha que Jesus ele não ia te ungir, sendo que ele mesmo te comissionou para isso? Quando Jesus comissiona, ele já unge. Amém? Então você está comissionado e ungido para uma missão. Amém? Agora preste atenção que eu quero terminar aqui, ó. Eclesiastes capítulo 10. Assim, versículo 1. Assim como a mosca morta faz que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Deixa eu te explicar uma coisa. A gente recebe a unção de Deus, porém, essa unção, ela não pode ficar sem tampa. Essa unção, ela precisa ficar preservada. Amém? Porque se isso não acontecer, a Bíblia está falando sobre moscas que têm o potencial de apodrecer a unção. A Bíblia está dizendo que moscas podem se assentar naquela unção que está destampada, e ao invés daquela unção ser para a bênção, ela começa a exalar um mau cheiro. Sabe o que isso significa? Que a igreja de Jesus precisa aprender a andar debaixo de cobertura, debaixo de direção. A igreja de Jesus não pode andar por aí fazendo aquilo que quer, a hora que quer, como bem entende fazer. A igreja de Jesus já foi ungida, mas essa unção precisa estar preservada. Essa unção precisa estar debaixo de uma cobertura. Porque se isso não acontecer, a Bíblia está dizendo que um demônio chamado Belzebu, o Deus das moscas, ele vai observar aquela unção e perceber que ela está destampada. E ao perceber que ela está destampada, ele vai se assentar ali e ele vai azedar aquela unção. Então, amados, o que eu estou querendo dizer com tudo isso que eu disse até aqui? A igreja de Jesus está num tempo oportuno. A Bíblia está dizendo que a seara já está pronta. Os campos estão brancos. Meu Deus! Tem muita gente precisando ouvir da palavra de Deus. E Deus está contando comigo e contigo. Só que Deus não quer que você saia por aí como um louco desvairado, fazendo aquilo que lhe der na telha, não. Deus está falando, Ele está dizendo: eu quero que você siga a direção, eu quero que você ande junto, um passo de cada vez, no ritmo que o corpo de Cristo está andando. Porque o corpo de Cristo tem um ritmo. Vai ter horas que o corpo de Cristo vai correr, mas tem hora que ele vai só caminhar. E você precisa andar conforme esse ritmo, para que você não se encontre com a sua unção destampada. Procure andar conforme o ritmo do corpo de Cristo. Amados, nós somos membros de um corpo. Amém?
Sabe o que isso significa? Que Cristo é o cabeça, Ele direciona. E nós somos o quê? Nós somos os membros, as juntas, as medulas, o osso, tudo. A gente só precisa encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo. Amém? Mas aí tem crente que ele não quer ser membro, ele quer ser o sangue, ele quer andar por todo o corpo. Não, você foi chamado para ser membro, não para ser o sangue do corpo. Amém? Então anda como membro do corpo. E um membro, ele anda conforme o ritmo que o cabeça determina. Glória a Deus. E eu creio, amados, que nós vamos entrar nesse novo tempo. E é por isso que Deus está te trazendo essa palavra, para te preparar. Deus sempre prepara o seu povo para aquilo que há de vir. O povo de Deus nunca é pego de surpresa. Sabe o que isso significa? Que Jesus não pode voltar a qualquer momento. Desculpa aí, mas eu tinha que te dar essa notícia. A não ser que você parta para a glória com Cristo. Aí Jesus já voltou para você. Mas se você permanecer vivo, existe uma série de eventos que precisa acontecer para que Jesus volte. Então ele não pode voltar a qualquer momento. Entende? Glória a Deus. Quantos querem estar preparados para esse grande e glorioso dia? Hoje à tarde, enquanto eu preparava essa palavra, eu estava pensando numa coisa. Quando a gente quer comprar algo que é muito caro, muito valioso, a gente avalia todo aquele produto, sim ou não? E se algo for muito caro, e tiver um defeitinho, o que é o normal de você pensar? Fala assim, eu que não vou pagar o preço que eu vou pagar por esse negócio que está amassado, ou quebrado, ou arranhado, sim ou não? Deus foi o único que comprou algo com defeito. E Ele pagou caro. Foi preço de sangue. Deus foi o único que se atreveu, que teve a ousadia de pagar. Você não é o alecrim dourado que você pensa que você é, não. E o que é mais maravilhoso, que Deus não se importou com isso. Ele pagou o preço que era necessário. Porque Ele te ama. Porque Ele me ama. E esse amor precisa ser conhecido. Esse amor precisa ser espalhado. Esse amor precisa ser manifestado nessa terra. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Jesus. Então, amada, a partir de hoje, quando houver uma convocação do nosso pastor, nunca mais fique colocando empecilho, nem dizendo, ah, meu Deus, vai ter que mudar toda a minha agenda. Ah, meu Deus, mas eu já tinha os meus compromissos. Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu vou vir, Deus, mas na dificuldade, né, Deus, o Senhor sabe. Não pensa mais assim. Quando o pastor fizer uma convocação, diga, uau! O corpo de Cristo vai se mover, e eu vou estar junto, e eu vou estar no ritmo, e eu vou estar debaixo da unção, aleluia! Glória a Deus, Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa palavra, Senhor.